Oi, esse aqui é o programa Entrevista no Canal Futura. Eu tenho a honra de receber hoje Arthur Lindsay, músico, produtor musical, pensador, crítico cultural. O que mais, Arthur, que eu posso colocar nessa apresentação? Vou deixar por aí, Ber. Tá bom? Arthur, você viveu muito entre Nova York e Brasil, né? Acho que você vivencia simultaneamente essas duas realidades. O que você está vendo que você acha que é importante de mudança cultural, de hábito, tecnológica? O que esse contraste está dizendo para você hoje? Olha, eu vejo em Nova York o resultado de anos de gentrificação, de alguma forma uma cidade, um país que se aproxima ao modelo brasileiro de separação de classes. Eu vejo o resultado de um turismo de massa massacrante, sabe? Sim. E a perda de identidade de um lugar, o lugar virando um símbolo de si mesmo, enquanto continua sendo um lugar vital, interessante. Virando mais uma vitrine do que uma produtora de cultura. Isso aqui estou falando de Nova York. Enquanto no Rio eu vejo o resultado de um descaso terrível e de uma inércia, sabe? Que parece que a situação não pode piorar e piora, sabe? E a gente fica sem saber por onde começar. Então eu vejo duas situações distópicas, diversas. Porque a questão, por exemplo, da desigualdade nos Estados Unidos não era um assunto até pouquíssimo tempo. E hoje o debate sobre desigualdade acontece tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Exatamente. Então, nesse sentido, eu acho que houve até, em alguma maneira, uma aproximação entre o debate político nos dois lugares. Né? Com certeza. E também sobre a questão do Rio, eu costumava falar da dimensão humana e de como isso sobrevivia, até triunfava numa situação pós-colonial e racista e classista, mas de como a gente conseguia produzir felicidade mesmo nessa situação. E hoje em dia eu não sei se a gente apostou num lado errado do caráter brasileiro, sabe? Porque hoje em dia isso não está bastando, sabe? E a gente precisa de uma espécie de organização, sabe? Que a gente talvez precise procurar nas raízes indígenas do país ou até, sei lá, afro-religiosas ou em algum lugar, modelos de organização, modelos até racionais, mas procurá-los em lugares onde costumava procurar questões espirituais. Tá entendendo? Interessante você falar isso porque eu acho que a cultura tem um papel nisso, né? A gente às vezes deixa a cultura como se fosse um acessório e na verdade a cultura ela permeia as instituições, a forma como a gente constrói a cidade, até a forma como a gente se relaciona. Você acha que a cultura brasileira, especialmente no campo da música, ainda tem um vigor? Porque eu vejo muito, por exemplo, música da periferia que retrata bem o que é a experiência urbana de se viver. Tem muito vigor. Digamos que a cultura do século XX se pensava como, muitas vezes, né, até pelo menos a metade do século, como uma necessidade de afirmar o irracional contra as restrições do racional. Ou como a volta do racional contra, por exemplo, o irracional
representado pelo nazismo, por exemplo, entendeu? Então, esses termos, essas figuras ficam mudando de função durante ao passar do tempo. Não, e o que eu acho interessante é que, como forma de olhar para a cultura para entender a realidade. E eu acho hoje mais fácil você fazer isso ouvindo a música que é feita na periferia do Brasil do que a música que toca, vamos dizer, na mídia tradicional, ou é a música que é, para usar um termo que você já usou, gentrificada, né? A música que passa já por alguma mediação de rádio, TV, etc. Não só pelas letras, entendeu? Porque a gente está acostumado a achar que é nas letras que reside o significado da música, quando não é. Muitas vezes é no timbre, é no ritmo, ou é na relação entre essas maneiras de chegar à música, entendeu? Eu sempre cito um dos últimos grandes momentos da música brasileira, antes do funk, o surgimento dos blocos afros na Bahia, que esses movimentos em massa continuam a me atrair, sabe, como possibilidade de saída desse momento. Você acha que o rap tem um papel forte, como teve, por exemplo, no final dos anos 90, a emergência dos Racionais, etc. Você acha que o rap ainda conta bem a realidade de quem vive na periferia no Brasil hoje? Conta, mas não sei se contar é o que é necessário para darmos o próximo passo, entendeu? Existe essa satisfação de você ouvir a realidade bradada, não é? Mas eu acho que a gente precisa de música que ofereça possibilidades, entendeu? Seu disco novo agora, que aliás tem um nome ótimo, chamado Cuidado, Madame. Boa a recomendação, né? Ainda mais no mundo e no país que a gente vive hoje. Ele foi lançado em que formato? Assim, só para entender. Olha, como é que a pessoa consome a sua música ou a música de um artista contemporâneo como você hoje? Depende como nós falamos na indústria. A gente chamava isso de indústria de música musical. Não chama mais. Mas tem então, mais. Depende do país, do lugar, do território. Território era o termo. Então, no Japão ainda se compram CDs. Sim, CD mesmo. A gente lança CD, lança vinil, porque existe toda essa vontade de possuir um disco em vinil, essa coisa meio fetichista, mas também que dá para entender. A gente também, claro, lança na internet, pela Spotify, pelos vários, as várias plataformas que as pessoas podem ouvir ou baixar. E deve estar em YouTube também, em todas as plataformas. Dá para ouvir também. Mas você sabe que o YouTube não paga nada. Nada. Entendeu? E o Spotify paga quase nada. Então, a gente lança um disco hoje em dia para as pessoas escutarem do jeito que eles vão escutar, entendeu? A gente não espera lucrar disso hoje em dia. E a função do disco de levar para frente, é uma oportunidade do próprio músico aperfeiçoar a sua música, sabe? De se olhar, de se espelhar. Sempre foi, né? O processo da gravação. E você acha que o ao vivo é importante ainda? Tipo, as pessoas vivo querem é super importante. Claro, as pessoas querem. Porque o desejo da música é aliado a todo esse desejo, sei lá, para ir além da gente, sabe? Para a gente ir além. Transcender. De alguma forma, você que falou isso. Sim. Então, para ir além. Mas a música, se tem alguma coisa próxima de transcendência na nossa humanidade, talvez seja a música, propriamente dita. Mas essa vontade também se expressa em ler, em assistir várias coisas, entendeu? Então, a vontade de sair da gente, para depois voltar diferente, entendeu? Ou de ir e vir. Então, a música continua sendo uma força muito importante. Essa maneira dela ser difundida hoje em dia desvaloriza ela de acordo se relacionado com a maneira que a gente consumia ela antes. Mas a gente não sabe para onde vai
esse caminho, entendeu? Então, eu não sou pessimista nem nostálgico, no sentido de, antes era assim, sabe? Você consome mais ou menos música hoje? Eu consumo muita música, como sempre consumi, entendeu? Eu escuto muita música no telefone enquanto eu ando, eu escuto em casa, mas escuto andando muito. Essa coisa de viver entre dois mundos, viajar, estar no Japão, nos Estados Unidos, você acha que isso se reflete também no seu disco? Eu acho que... Como é que você filtra isso do ponto de vista de expressão, especialmente no disco novo? Eu acho que a questão de usar português no rock é uma questão dela partir da conversa, dela ser ligado à oralidade. A oralidade não, né? Porque incluiria canto. Mas então, da conversa. Sim. Da língua falada. E muitas vezes as pessoas tentam usar o português no rock aproximando ela do inglês, que não seria o caso, sabe? Que ela fica menos interessante, assim. Quando ela parte da própria conversa fiada brasileira, sabe? Sim. Normal do dia a dia, da sacanagem, do xingamento, da sedução. E, aliás, isso foi tão bem feito nos anos 60, né? Por essa geração. Mas é engraçado, porque eu vejo essa oralidade que você fala também na música da periferia. Eu gosto de ver letra de funk, eu gosto de ver letra de forró, de arrocha, tem coisas incríveis. Não, isso é uma coisa super interessante. Como parece não ter fim a maneiras de descrever o sexo. Não é isso? Exatamente. Parece que sempre surge uma nova maneira de você descrever uma coisa que deveria ser assim, além da linguagem, sabe? Por cima da linguagem, experiência central humana, que nada. A gente gosta de falar sobre isso. E não importa também. sobre o que você fala, importa como você fala daquilo, e eu acho que isso demonstra uma criatividade gigantesca. Inacreditável. Arthur, brigadíssimo por estar aqui. Esse é o programa Entrevista no canal Futura. Todos os episódios estão no Futura Play. Fica de olho. Tchau, gente. Obrigado, Arthur.